Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. E hoje, nosso tema é concessão do canal de navegação do Porto de Santos. Voltou para o site os documentos de análise da concessão e a extensão da consulta pública que estava acessada até há pouco tempo. E para falar sobre esse assunto, estão comigo hoje aqui Matheus Novaes e Cristina Seged. Ambos pertencem à diretoria de infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos e, em especial, o Matheus é coordenador do grupo de dragagem da Pianchi Brasil. Bom, quero agradecer, Matheus, mais uma vez, recentemente veio falar sobre a dragagem como um todo e, Cris, seja bem-vindo ao Porto Negócios aqui conosco. Eu que agradeço, Tércio, mais uma vez poder estar aqui no seu programa, falar desse assunto que é tão relevante para a nossa cidade, a cidade que vive o dia a dia do Porto de Santos, falar desse assunto que é extremamente importante para o nosso país. Cris? Agradeço demais o convite, estar aqui participando, conversar de um assunto tão importante. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de Porto, hoje em dia. E falar de Porto é sempre um prazer e aqui entre amigos fica melhor ainda. Legal. Bom, vamos começar pelo principal ponto, né? Muitos portos no mundo registram, né, categorizam o canal de acesso como um ativo crítico da infraestrutura portuária, por questões óbvias, né? Sem um canal de navegação, você praticamente tira do mapa qualquer operação portuária e o link de uma cadeia de valor atrás desse porto. Em especial, o Porto de Santos, podemos colocar ele que é um pouco mais crítico que outros portos, pelo tamanho da economia que passa por aqui e das atividades que estão por trás do porto. Como é que a equipe técnica da autoridade portuária faz essa propagação de conceito como infraestrutura crítica, né? Porque isso não é... A Marinha fala muito sobre infraestrutura crítica, sim, mas você vê na comunidade portuária pouco se fala sobre isso aqui no Brasil. É uma discussão que a gente está tentando trazer agora, principalmente com esse advento da concessão do canal. É um assunto que a gente tem tentado trazer para a mesa de discussão. O que é uma infraestrutura crítica, né? Na verdade, qualquer equipamento, qualquer infraestrutura que possa causar um dano grande à economia ou à população, caso esse equipamento fique indisponível para uso, né? O nosso canal de navegação é o único acesso ao Porto de Santos, que representa aí 30% da balança comercial do país. Então você imagina o tamanho do prejuízo se a gente tiver algum problema no nosso canal de navegação. E aí eu trago aqui um segundo conceito. Se a gente está falando que a gente tem um único acesso ao Porto de Santos, nós estamos falando que existe um monopólio de acesso ao Porto de Santos. Esse monopólio hoje ele é administrado pela Autoridade Portuária de Santos, uma empresa pública que tem grandes regras de governança, né, que fazem com que a gente trate todos os nossos atores, todos os nossos intervenientes de forma igualitária. Isso é o conceito da administração pública, né? E na hora que eu trago isso para um privado, eu já não sei se eu consigo ter essa mesma governança sobre esse ativo. O processo da isonomia tarifária, isonomia de tratamento, isso é um ponto já batido na questão da operação portuária. Mas a gente vai abordar esse ponto da questão do privado operando em nome do público nos ativos, inclusive os críticos. Uma vez que a gente pacificou essa questão de ser uma infraestrutura crítica, o conceito da concessão, né, que é o objeto do nosso debate hoje, é justamente garantir longevidade contratual, né? Eu queria puxar a opinião da Cris. O fato de a gente conseguir criar contratos de longo prazo, acima de 10 anos, 15 anos, trazendo previsibilidade de investimento, previsibilidade de mobilização de dragagem, enfim, um plano, né, de ataque para garantir a disponibilidade do canal. Como é que você enxerga do ponto de vista técnico, da engenharia, e os elementos mínimos, né, para a gente entender que esse contrato tem que abarcar, né? Aí eu estou falando aí já de abordagem de vários investimentos nesse contrato que no que a gente analisou do que está disponível, que foi disponível na primeira tranche, né, no primeiro momento que a ANTAC disponibilizou os documentos,
claramente não tinham ali uma série de investimentos, né? Vocês que estão trabalhando pela autoridade portuária estudam esse canal há muito tempo, não só o passado, né? E eu falo de taxa de assessoramento, enfim, do perfil do passado, mas principalmente com o aprofundamento para 16, para 17, como é que vai ser esse canal no futuro e o que precisa de obras acessórias para você fazer uma boa gestão do canal. A gente interpretou que falta coisa nesse documento. Com a visão da autoridade portuária, o que a gente pode elencar aqui, detalhar de elementos que mandatoriamente precisariam estar nesse edital? Sim. Sem dúvida, é uma série de investimentos cruciais, e aí reforçando um pouco mais a questão do canal de acesso como um ativo de infraestrutura crítico ali, né? Hoje, na diretoria de infraestrutura, a gente trata alguns ativos de infraestrutura, dentre eles o canal, mas por que ele se diferencia? Quando a gente fala dos acessos terrestres ou quando a gente fala das utilidades, como a gente tem o sistema de energia elétrica e de saneamento básico, a gente tem algumas redundâncias, né? Você travou o acesso terrestre aqui, você desvia o trânsito, você briga com a prefeitura, joga para a cidade, dá um jeito. Na energia elétrica, a mesma coisa. Se deu algum problema em Itatinga, a gente tem a redundância com a concessionária. Tem essas alternativas. No canal de acesso, a gente não tem essa alternativa, né? Qualquer problema que aconteça no canal de acesso, o porto para ali imediatamente. Então, por isso que ele é tratado ali com um carinho mais especial por toda a equipe, né? Sem julgar os outros ativos, mas ele é, sem dúvida nenhuma, o mais crítico deles. E ele funciona muito bem, tem funcionado muito bem. O Porto de Santos é gigante, isso não entra em discussão nenhuma, né? Mas não significa que ele pode ficar como está, né? Não é porque ele é gigante hoje que ele vai permanecer assim se a gente não fizer nada. Até porque tem uma pressão de classes de navios batendo na nossa porta. Exato. E que a gente não consegue atender ele em plenitude, né? Falando especificamente do 366, justamente porque, de fato, necessita aprofundamento. Né? Se não chegar a menos 17, você não consegue operar esses navios full e não faz sentido você trazer um navio para a costa sul-americana a 60% da capacidade só para fazer movimentação de vazio. Né? Para isso acontecer, precisa de fato aprofundar. Sim. E aí, por mais que ele aparente ser, né, um ativo ali imutável, você fala, tem o canal ali, o que a gente pode fazer para melhorar ele? Né? Não é só aquele canal e só isso. Não, hoje a gente tem diversas opções e possibilidades de melhoria desse canal, de otimização do processo de dragagem, né? E aí a gente não está falando em dragar mais, a gente está falando em dragar menos, inclusive para ter menos impacto ambiental e economia financeira mesmo. E todos esses investimentos que a autoridade portuária já vem estudando e já prevê hoje, visa justamente isso, né? Juntar a parte de redução de impacto ambiental com eficiência logística e eficiência financeira também. Hoje a gente já estuda o menos 16, né? O nosso canal hoje tem uma profundidade de 15 metros. O menos 16 já é uma realidade hoje dentro da autoridade portuária, com o início da derrocagem já com processo bastante avançado dentro da autoridade portuária, com projeto básico e projeto executivo concluído, já para iniciar, de fato, a derrocagem das pedras aí nas próximas semanas, né? Então, isso já é uma realidade, é uma etapa inicial para a gente chegar ao aprofundamento para 16, que também estamos já em fase de contratação e uma contratação já bastante amadurecida, com contrato para ser assinado nas próximas semanas também. Então, com isso, a gente avança para a primeira etapa de investimentos, ainda sem falar em concessão, tá? Isso tudo a gente está fazendo ainda dentro do âmbito da autoridade portuária, com todas as dificuldades e desafios que a gente tem de contratação pública, né? Tem o pesadelo de qualquer gestor público aqui, quando a gente fala em licitação, é a palavra que arrepia todo mundo. E quando a gente junta essa dificuldade de licitação com a complexidade da dragagem, você juntou dois ingredientes ali que tem tudo para dar muita discussão e muito embates e debates, que é natural do setor e a gente já até espera e conta com isso, porque são justamente esses debates que melhoram cada vez o processo, né? Eu não critico tanto o modelo de licitação, eu sei que ele é rígido, pelos motivos que tem motivações para ele estar
do jeito que está hoje, né? Mas eu acho que já foi pior. A gente teve a 8666, que era muito mais travada. Hoje, a autoridade portuária segue a 13303, que tem algumas flexibilidades e já se aproxima um pouco mais da iniciativa privada. Né? Hoje, a gente não tem muito essa rixa e essa briga de iniciativa pública e iniciativa privada. Uma não conversa com a outra, uma tem seus interesses e a outra tem outros interesses. Cada vez mais a gente, e a 13303 já veio trazendo isso, né, de ter essa proximidade maior entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. E a lei das concessões e das PPPs trouxe isso mais forte ainda, né, como um recado ali de ninguém faz nada sozinho. E a iniciativa privada tem suas eficiências bem maiores do que a iniciativa pública em muitos pontos, mas não significa que ela possa fazer tudo sozinha. Não é você entregar tudo na mão da iniciativa privada, porque a iniciativa pública tem sim ainda o seu papel a cumprir. E aí, voltando na questão dos investimentos, é aí que a gente traz muito essa necessidade de que esse contrato de concessão, de PPP, seja o modelo que for, e a gente ainda vai discutir bastante o modelo aqui, mas que ele traga o maior leque possível de investimentos para dentro do contrato. Porque esse é justamente o calcanhar de Aquiles da iniciativa pública hoje. É conseguir colocar esses investimentos para rodar. Falei aqui da derrocagem e do aprofundamento para 16, que hoje já estão bem maduros e perto aí de acontecer, mas só a gente sabe o quanto a gente ralou para chegar até aqui, né? Poderia sim ter sido um pouquinho mais fácil, né? Já poderia ter acontecido há um pouco mais de tempo, mas o importante é que está acontecendo, é o famoso antes tarde do que nunca, né? Então, mas essa é só a primeira etapa. Quando a gente fala de aprofundamento do canal, embora seja algo muito complexo, não é só isso que existe de investimento quando a gente fala do canal de navegação. A gente tem um aprofundamento para 16 com a derrocagem, tem um aprofundamento para 17 para acontecer logo na sequência. Que eu imagino que tenha uma derrocagem na mesma região que existe a primeira derrocagem. Isso, 16. E até em outros pontos também, né, que possam ser identificados. Aí a gente esbarra em remoção de embarcações sossobradas, que a cada 10 centímetros que você precisa aprofundar no canal, aparece. Tem as já mapeadas e tem as que a gente não sabe que pode encontrar ainda, né? Aí. Ali você começa a mexer, começa a aparecer de tudo. E para manter a dragagem eficiente, né, justamente para a gente ir na linha de dragar menos e não dragar mais, tem as obras acessórias, né, digamos assim, justamente para trazer essa otimização para o canal. E aí eu estou falando de moles, de guias correntes, de algumas armadilhas que possam captar os sedimentos e cada vez mais estudos, né? Acho que a gente está aqui hoje em uma das casas de engenharia da Baixada e, para mim, o segredo está aí. A gente estuda muito o canal, faz bastante parcerias com universidades e coletando o máximo de dados do canal possível. Então, hoje, é um dos nossos ativos que a gente mais conhece, né? Acho que o Matheus sabe aqui, como a palma da mão dele, ele conhece o canal de navegação melhor do que a própria palma da mão. A gente tem muito dado, muita informação ali a ser considerada. E trazer todos esses investimentos para a concessão, eu acho que está aí o grande ganho de você fazer essa PPP. Se não tiver os investimentos dentro da PPP, você está só entregando para o privado, sem todas as melhorias que essa PPP pode trazer. Eu acho que mais do que isso, né? Você está postergando um assunto que você vai encostar nele em algum momento ao longo do contrato e vai, obviamente, ter um reequilíbrio contratual já anunciado, antes mesmo do teu contrato, né? Então, e aí, eu queria voltar para o Matheus. No último programa que a gente gravou, a gente falou muito sobre a gestão do canal, né, com essa visão de reduzir o volume dragado, né? Explica um pouco para o nosso espectador essa relação da taxa de assoreamento sem essas infraestruturas que a Cris trouxe para a gente, dos guias correntes, e encostando naquela frente de que o maior volume de depósito de sedimento vem das ressacas, vem no trecho 1, e essas infraestruturas justamente vão reduzir drasticamente os custos de dragagem nesse trecho. No final, aqui a gente pode até fazer uma observação, né? Quem não defende a inclusão desses dois
desses dois dispositivos, né, dos moles da margem direita e esquerda, né, na boca do canal, no final está defendendo o interesse das dragueiras em ganhar mais dinheiro dragando cada vez mais, né? do que evitar a dragagem, né? A verdade é que o Porto Santos está localizado numa área que naturalmente está sujeita a aporte de sedimento durante o ano inteiro. O que no passado era um ponto extremamente estratégico por conta das águas abrigadas e dos navios de pequeno porte. Estamos falando de 200, 300 anos atrás, antes do porto organizado, né? E a profundidade de 7, 8 metros do nosso canal de navegação era extremamente suficiente para que essas embarcações pudessem acessar o Porto de Santos. Só que com o tempo essas embarcações aumentaram drasticamente de tamanho, né? Hoje as embarcações chegam a calar 17 metros. Então a gente precisou fazer intervenções no canal de navegação. Hoje, um canal que foi 7, 8 metros no passado de forma natural, hoje de forma artificial, por meio de dragagem, a gente mantém ele a 15, né? Mas esse aporte de sedimento, ele continua existindo. E quanto mais eu tiro o meu canal, o meu meio ambiente do equilíbrio, de forma mais forte ele reage, né? Então hoje a gente tem um aporte de sedimento da ordem de 4,5 milhões no canal de navegação de Santos por ano. Então eu preciso remover 4,5 milhões de sedimento todo ano do canal de navegação. E isso ocorre de forma sazonal. Então no verão eu tenho o meu maior aporte de sedimento na parte mais interna do canal, lá nos trechos 3 e 4, que são os trechos mais ao fundo do canal. E durante o inverno, onde eu tenho os grandes efeitos das ressacas, esse maior aporte de sedimento ele acontece no trecho externo, que a gente chama de trecho 1 do canal de navegação. E esse aporte externo ele é o mais relevante. Ele representa 60% de todo o aporte de sedimento do canal, é de origem oceânica, é de origem das ressacas e tende a assorear a entrada do nosso canal de navegação. Ou seja, se eu tiver algum problema, a gente literalmente para o acesso ao Porto de Santos. Sim. Diferente se eu tiver um problema mais ao fundo do canal, eu paro uma determinada região. Nesse caso, a gente... É o trecho que todas as embarcações vão usar, restringe inexoravelmente onde for atracar o navio. Todo o acesso ao Porto de Santos. A gente tem alguns estudos que mostram que após o aprofundamento para menos 16, esse assoreamento já vai aumentar para 6 milhões e 900, alguma coisa perto de 7 milhões de metros cúbicos por ano. Quando a gente for para 17, a gente ainda nem tem os estudos ainda finalizados, mas um estudo preliminar que a gente fez com a Unicamp quando contratou o projeto desses moles e guias correntes, fala em torno de 9 milhões de metros cúbicos só no trecho 1. Você vê como que essa taxa aumenta conforme o aprofundamento do canal. Você fala que hoje é em torno de 4, com 60%. No trecho 1, 2,4, vai para 9, você falou no trecho 1. No trecho 1. Nós falamos mais que 3 vezes o volume de adição de sedimento. E, obviamente, esse custo operacional, com a ausência dos dois guias, né, dos dois moles, praticamente inviabiliza um menos 17. São dois pontos principais aí. Primeiro, essas obras teriam o potencial de reduzir algo em torno de 50% a 55% do aporte de sedimento. Então, eu traria 9 milhões, traria de volta para casa dos 4 milhões. Que é o total do canal hoje. Que é algo extremamente passível de ser dragado, né? E aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas existe hoje equipamento extremamente de grande porte no mercado. Né? Hoje a gente tem draga aí de 40 mil metros cúbicos de cisterna, inclusive dragas desse porte já tiveram em Santos. A gente fez uma dragagem de 40 dias e tirou 3,5 milhões de metro cúbico do canal de navegação. Mas aí, quando você faz uma análise de CAPEX versus OPEX, né, o nosso espectador ter clareza, eu brinco que o que é melhor, comprar uma geladeira com selo Procel lá, de eficiência energética, que é um pouco mais cara e você economizar na conta de energia no uso de toda a vida útil da geladeira, ou comprar uma geladeira mais barata que consome mais energia. Perfeito. É a mesma lógica, né? E aí eu entendo, e se você trouxer a valor presente, os investimentos e os custos operacionais, a decisão é clara na minha cabeça que é melhor fazer o investimento nos moles em detrimento de você, independente do nível técnico, da engenharia da dragagem. E além do custo operacional, tem o impacto operacional também. Sim, essas dragas que o Matheus está citando é um navio. Essa última draga que ele citou, que ela é gigantesca, ela é um navio. E trafegando ali
ela causa no canal, impacto no tráfego de navios. competindo com os navios, né? É isso. A gente hoje tem determinados pontos do canal de navegação onde você pode fazer o cruzamento de navios, mas em boa parte do canal não pode. Exatamente. Então, essa draga de grande porte, ela me causa um impacto severo na navegação no canal do Porto Santos. Eu vou reduzir o número de manobras. Momento de dragagem é momento de não utilização do canal naquele momento. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios falando sobre o impacto do CAPEX e OPEX da dragagem. Fica conosco. Boa noite, sejam bem-vindos para a segunda etapa do Porto Negócios. Nessa noite o nosso assunto é canal de Santos, concessão do canal de navegação. Para falar sobre esse assunto está comigo hoje Matheus Novaes e Cristina Seged, ambos são da Diretoria de Infraestrutura da Autoridade Portuária. A gente terminou o primeiro bloco justamente falando sobre a questão da relação do CAPEX e OPEX. É importante investir para reduzir os custos operacionais e não só custo, bem colocado pela Cris. Uma vez que eu tenho que colocar a draga no canal, eu estou impedindo uma manobra de um navio e, obviamente, por ser uma infraestrutura crítica, eu preciso estar disponível esse canal. Além dos moles, né, você mencionou as armadilhas. Explica um pouco para o nosso espectador qual é a função dessa armadilha, né, principalmente nos contribuintes do canal de Santos, que vão trazendo esses sedimentos para o canal, e é uma forma de você diminuir também o volume de dragagem ou de mobilização de draga, né, ao longo do contrato. Então, essas armadilhas seriam, assim, explicando, né, em palavras muito, muito simples aqui, seriam locais no canal onde você fizesse uma dragagem pontual para elas ficarem mais profundas ali, e com todo o estudo que a gente sabe de como funciona a hidrodinâmica do canal e como esse sedimento se movimenta dentro do canal, para que esse sedimento fosse naturalmente para essas armadilhas, né? E em lugares que não impactasse tanto operacionalmente o porto. Então, você teria ali, antes do sedimento se colocar em toda a extensão do canal, impactando no calado dos navios, ele ficaria retido ali nessas armadilhas. E aí a gente fala muito de dragagem, né, quando a gente fala de canal de navegação, mas o canal de navegação vai muito além disso, né? Então, quando a gente fala dos investimentos, tem os moles, tem os guias correntes, tem as armadilhas, que são focados na dragagem, mas tem todo o restante da operação do canal. E aí a gente está falando de batimetria, de sinalização náutica. Balizamento. E monitoramento ambiental, monitoramento ambiental. E indo até um pouco mais além nas estruturas de acostagem e amarração, né? Os cabeços e defensas, que a gente também pode e deve ter investimentos para melhorar essas estruturas também. Aí nós estamos falando, vou entrar primeiro na questão do monitoramento ambiental, né? Não só monitoramento ambiental, mas o que a gente chama do first responder, do plano de ajuda mútua. Isso ficaria dentro do escopo do plano de área, que é responsável pela contenção de qualquer emergência de vazamento de óleo. Eu entendo que esse serviço de contenção de manchas órfãos de óleo ou algum acidente do navio, isso está dentro do escopo de quem vai cuidar do canal. Sim, isso ficaria a cargo do parceiro privado nessa modelagem que a gente defende. A ideia é que todos esses serviços que são necessários para manter o nosso canal de navegação ativo, eles devem fazer parte do escopo da concessão. Esse é um dos grandes ganhos, talvez, né? Hoje a lei me permite fazer contratos de até 5 anos. Então, só que a gente falou aí de meia dúzia de contratos, né? Dragagem, levantamento hidrográfico, sinalização náutica, monitoramento ambiental, manutenção de defensas, manutenção de cabeço. Então, eu estou falando de 6 processos licitatórios que eu preciso fazer por um período máximo de 5 anos. Então, eu tenho uma recorrência muito grande de contratos. E aí eu volto
no que já foi levantado pela Cris, da dificuldade que se é no Brasil fazer um procedimento licitatório, a burocracia que é fazer um procedimento licitatório. Então, na hora que eu junto esse rol de serviços, trago isso para um contrato de longa duração, 15, 20, 25 anos, e faço uma única licitação, esse é um ganho de gestão e de segurança na manutenção das condições do meu canal imensurável, imensurável. Você puxa um ponto importante, né? Pegar a tua alcunha na posição de coordenador do grupo de dragagem da Pianchi. A gente sabe que os estándares internacionais eles evoluem, né? As normas do Comitê Marítimo também são internalizadas no Brasil e recentemente tem sido feito com mais rapidez. Num contrato de longo prazo como esse, você estabelecendo os estándares internacionais de gestão de canal, praticamente quando existe uma evolução tecnológica, o concessionário ele vai respeitar esse estándar, né? Onde que eu quero chegar? Vou pegar o caso o Porto Santos sofre muito com o evento dos passing ships, né? A interferência hidrodinâmica, quando um navio grande, só para o espectador entender, o navio grande passa navegando no canal, ele cria uma onda que influencia os navios que estão atracados. Perfeito. E isso pode acontecer rompimento de espia e das amarrações, né? Quando a gente fala de tecnologias como ganchos, com ganchos inteligentes. influência, ganchos inteligentes, né? Que ele mantém a tensão, né, do cabo, você entende que isso poderia ser também um investimento também dentro do responsável pelo concessionário, entendendo que se eu mantenho a segurança da amarração, os equipamentos que fazem essa amarração seguros, eu tenho uma liberdade maior de trabalhar a navegação dos navios no canal, e esses efeitos de passing ship seriam menos, não vou dizer severos, mas assim, seriam controlados por um equipamento mais apurado na amarração. Faz sentido esse... Faz sentido. Qualquer nova tecnologia hoje disponível no mercado que possa trazer ganho para a navegação no canal do Porto de Santos, faz sentido. Acho que o exemplo que você citou dos cabeças de amarração está perfeito. Hoje em dia você tem cabeça no mercado que eletronicamente mantém o cabo tesado, né, tensionado, de acordo com a necessidade, variação de maré, até mesmo com o efeito de passagem de navios. Isso existe para uma série de serviços. Outro exemplo são as nossas boias de sinalização. Hoje a gente trabalha com boia de sinalização que fica numa poita, presa por uma corrente, ela tem um raio de passeio, né? E que isso gera uma limitação, um estreitamento do canal, dependendo de quanto essa boia passeia, né? Hoje em dia, simplesmente você trocando esse sistema de boia por boias fixas, por boias que têm essa variação hidráulica para compensar a maré, você não tem mais o raio de passeio da boia, você consegue uma sobrelargura no seu canal. Sim. Só eliminando esse raio de passeio. Outra questão, hoje todas as boias de sinalização mais modernas, elas todas já têm sistema de AIS, as nossas atuais ainda não têm sistema de AIS. Então, eventualmente, uma boia saiu de lugar, houve um acidente, algum navio abarroou uma boia... Você tem o sensoramento para isso. Você tem o sensoramento para isso. Eu não preciso nem ter tanta urgência para repor esse balizamento como a gente tem hoje. A gente pensou muito nisso quando eu estava à frente da Tietê Paraná, principalmente porque lá a navegação noturna é super comum, né? De você fazer o balizamento digital de fato. Isso tudo dentro de uma carta náutica e tendo navegação às cegas, né? Sim. É possível. Aprofundando mais na questão dos elementos, né, da engenharia dentro do contrato, a gente abordou os guias, abordamos as armadilhas, a questão ambiental foi bem colocada. Existe a questão do monitoramento, né, que é justamente o Vessel Traffic Service, né? Hoje todo mundo coloca algumas letrinhas entre o T e o S e esse negócio acaba ficando mais caro. Essa gestão do canal, né, que é a gestão da manobra, né, hoje é de responsabilidade da autoridade portuária, né? E a gente sabe que, inclusive, quando eu tive à frente da presidência, a gente assinou um convênio com a praticagem, justamente pelo fato da praticagem ter todo o aparato de sensoramento para fazer essa divisão de informação com a autoridade portuária.
Pensando, aqui tem dois chapéus aqui, né? Pensando no chapéu da isonomia, né? E eu acho que esse talvez seja o principal aqui para a gente trazer para a mesa. Tratar o graneleiro de forma isonômica, com um conteneiro, o líquido e assim por diante, né? Entendendo que essa isonomia é tratar desiguais os desigualmente, porque cada navio tem uma limitação de atracação, de movimentação, enfim, tem o seu protocolo, né, de atracação, de manobra. Manter essa égide, né, da decisão do line-up, da otimização do line-up na mão do ente público é um dos principais pleitos hoje, não só da autoridade portuária, mas também da Associação de Engenheiros, enfim, toda a comunidade de engenharia que hoje em Santos está discutindo esse modelo. Diferente do que aconteceu no Canal do Paranaguá, né? Que elementos que a gente pode trazer aqui para a nossa discussão para embasar esse argumento, né? Fortalecer esse argumento? Mesmo sabendo que hoje, quem de fato está, não digo controlando o line-up, porque o que a praticagem faz, ela recebe uma fila de NOR, né? De Notice of Readiness, e ela cumpre aquele FIFO, né? Mas vai ter um dia que o FIFO não é o melhor para o canal, né? Que eu vou ter que trocar uma manobra. E eu entendo que essa troca de manobra, a partir do momento que você faz a primeira, você pode fazer várias, mas você precisa ter critério para otimizar canal. Essa decisão, ela é da autoridade portuária, eu imagino. E eu acho que essa é a principal defesa. Eu queria provocar vocês para ouvir mais de vocês sobre esse ponto. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O fato de ser da autoridade portuária, ser uma empresa pública, as próprias regras de governança que nos regem nos obrigam a tratar todo mundo de forma isonômica, de forma igualitária. E aí eu vou usar a sua frase, nada mais isonômico do que você tratar os desiguais de forma desiguais, né? E o segundo ponto importante, eu acho que hoje o mercado portuário está cada vez mais verticalizado. E isso, quando você fala de concessão de canal, isso é algo que me preocupa. Hoje você tem armadores, donos de terminais. Você imagina se num caso extremo eu tenho um armador, dono de um terminal, concessionário de um canal de navegação. Olha o tamanho do monopólio que você criou, do cartel que você criou, verticalizando essa cadeia, né? Eu acho que isso é um risco muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de modelar um contrato desse de concessão para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Pegando nesse gancho, né, da verticalização, eu olho a verticalização aqui com muita frieza, né, sem fla-flus. Mas no caso de Paranaguá, aconteceu justamente isso, né? Uma empresa de dragagem, que obviamente estava consignado no edital a obrigatoriedade dela compor a sociedade, e um fundo de investimento que controla terminais e operações dentro do porto de Paranaguá, né? Nesse caso, esse operador não tem não tem armação junto com ele, ou seja, provavelmente deve afretar navios, mas obviamente tem a sua operação portuária ali consignada dentro do porto. Eu não sou grande defensor de restringir a participação em concorrências dessa natureza, mas para colocar medicina nessa questão que você colocou, né, de ter mais um ponto na gestão portuária de verticalização, manter a otimização do canal e a gestão do line-up na mão da autoridade portuária, eu acho que esse seja o melhor remédio. Nesse aspecto, o edital, inclusive, ele deixa ambíguo, né, a abordagem do modelo de concessão de contrato, né? Os estudos técnicos falam sobre concessão administrativa, que nada mais é do que o clássico, uma PPP administrativa, contra uma concessão pura, que acabou sendo abordado, né, adotado pelo BNDES na modelagem. Esse aqui é um ponto crucial aqui, né? Seria mudar a regra do jogo, da relação entre a autoridade portuária e esse gestor do canal. O modelo que está proposto hoje na concessão é um modelo parcial de concessão da autoridade portuária.
Essa parcela da autoridade portuária que estaria sendo concedida é o canal de navegação e, de forma assim muito simples, seria uma concessão como uma rodovia, né? O pedágio, no nosso caso, dos serviços portuários, a tarifa de acesso aquaviário entraria direto para o concessionário ficaria a cargo de fazer toda a gestão do ativo, que no caso é o canal de navegação, né? O que a gente vem defendendo e as nossas conversas junto com o Ministério é uma busca para melhorar esse modelo de contratação. O que a gente sugeriu é uma parceria público-privada com modelo administrativo, onde a gestão do canal e a tarifa do canal continua entrando para a autoridade portuária. E aí eu passo a ter um parceiro privado que vai fazer todos esses serviços necessários para manter o meu canal de navegação funcionando. Só que toda a parte de coordenação e de planejamento, de gestão do canal, continua sobre a batuta da autoridade portuária. As decisões continuam sendo da autoridade portuária. E você mantém a isonomia no tratamento de todos os clientes e usuários do Porto de Santos. Não, isso faz muito sentido, principalmente quando você tem um modelo de otimização de canal e com o tempo, obviamente, vai aumentar o número de navios frequentando o Santos, então você vai ter cada vez mais conflito por fila, né? O 17 ele acaba sendo dirime parte desse conflito. O 16 praticamente já resolve boa parte, né, do conflito container granel agrícola. Mas esse é um ponto de discussão claro, né? Vocês enxergam que tem mais algum ponto, além dessa questão da governança do contrato e a ausência de vários níveis de investimento, além desses dois pontos, algo que seja mais gritante para ser abordado na discussão desse documento? Ainda tem um ponto que a gente discute bastante, que é a taxa de aporte de sedimento para menos 17. Como eu falei, a gente não tem ainda... mas aí é a parametrização da engenharia pura, né? A gente não tem um estudo conclusivo, mas o estudo hoje do BNDES adotou uma taxa 6 milhões e 900, 7 milhões. E como eu falei aqui, a gente tem um pré-estudo que fala que só no trecho 1 seria alguma coisa da ordem de 9 milhões. Uhum. Então a gente entende que essa taxa ela precisa ser melhor dimensionada para que eu possa, de forma adequada, dimensionar o meu OPEX. Né? Claro. Tanto essa taxa está mal dimensionada que nos estudos não consideraram os moles e guias correntes para a redução dessa taxa. Né? Talvez não tenha feito sentido, nesse estudo do BNDES, inserir os moles e guias correntes, porque realmente uma taxa de 6,9 milhões ainda é administrável com dragagem. Né? E a obra de guia corrente ela é uma obra cara, a gente está falando de um investimento aí em torno de R$1 bilhão para fazer essa construção. Então, realmente, se você não tiver uma taxa de sedimentação significativa e uma capacidade de redução dessa taxa com a implementação da mas obra... uma conta rápida, você sabe que em 5 anos você consegue recuperar esse dinheiro, comparando OPEX com CAPEX. A gente falando em uma redução de 50% do volume de aporte de sedimento, essa obra tem um potencial de se pagar. E todo esse pacote de investimentos e de melhorias nos estudos, como a taxa de assoreamento, que é uma das principais delas, né? Se não bem colocadas dentro do contrato, a gente já nasce de um contrato fadado a reequilíbrios, né? E reequilíbrios que podem impactar que irão impactar nos próprios usuários do canal. Porque você reequilibra o contrato, você mexe nas tarifas, né? E todos esses são investimentos que a autoridade portuária hoje já mapeou como necessários. A gente nem está indo um pouco mais além ainda de saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, como o mundo vai estar daqui a 10 anos e o que o mundo vai estar nos cobrando daqui a 10 anos de investimentos que hoje talvez a gente não visualize. Né? Você abordou um ponto importante que é o risco para os usuários, mas a gente vai abordar isso no último bloco. A gente volta já com mais Porto Negócios. Fica aqui conosco. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Porto Negócios e fica agora com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá pessoal,
Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos processos mais inteligentes que acontece nos controles das nossas fronteiras, como é o caso aqui do Porto de Santos, que é a parametrização do canal de conferência aduaneira. A quantidade de cargas importadas que chegam nas nossas fronteiras é absurda e seria impossível para os fiscais verificarem fisicamente todas elas. A solução para isso é fazer uma seleção baseada em critérios técnicos, deixando passar direto as mercadorias com baixo risco de irregularidades e focando naquelas com maior risco. Percebam que eu usei 2 vezes a palavra risco. É aí que está o segredo. Os órgãos fiscalizadores estão muito avançados no processo de análise de riscos, com algoritmos que usam até mesmo inteligência artificial. Isso faz com que logo após o importador declarar a entrada das mercadorias por meio do INPE, os sistemas dos órgãos fiscalizadores processam essa declaração e atribuem um determinado canal de conferência. As mercadorias que caem no canal verde já estão liberadas e podem ser retiradas imediatamente pelos importadores, sem qualquer tipo de verificação. As que caem no canal amarelo precisam apresentar apenas a documentação para alguma verificação. Já as que caem no canal vermelho devem ser separadas e serão fisicamente vistoriadas por um fiscal. Aliás, essa vistoria física, hoje em dia, é feita remotamente por imagens, como, por exemplo, pelo sistema Confere, criado pela Arbitrar e depois transformado em um padrão nacional pela Receita Federal. Cerca de 3% das cargas caem no canal vermelho da Receita, o que demonstra a qualidade e a inteligência desse processo. Momento Arbitrar. Estamos de volta do estúdio e estou hoje com Matheus Novaes e Cristina Seged, da Diretoria de Infraestrutura da Autoridade Portuária. Nosso tema hoje é concessão do Canal de Santos, do canal de navegação, e ficou um ponto importante aqui para o nosso último bloco, que é os riscos e os impactos do modelo de concessão para os usuários do porto, né? E, obviamente, nós temos aqui, talvez, 2 grandes usuários, né? Quem usa de fato o canal per si, que são os armadores, mesmo se mencionando a questão da verticalização e obviamente existe uma relação umbilical entre armador e dono da carga hoje, né? E operador do terminal, e o próprio operador do terminal, porque uma vez que o navio não atraca no seu berço, você posterga e perde total a produtividade do seu terminal quando a gente coloca isso no ano, né? E aí, Cris, você finalizou o bloco falando justamente disso, né? Abordando qualquer intercorrência durante o modelo de gestão contratual, isso pode repercutir em reequilíbrio contratual e quem vai pagar a conta no final do dia é o próprio usuário. Então, é muito importante que essa modelagem seja bem construída, né? Então, talvez investir 6 meses aí em aprofundamento desses estudos de taxa de assoreamento, o CAPEX real dos guias correntes, seja talvez uma alternativa para mitigar esse risco para o usuário. Que outros elementos que você traria para essa abordagem do risco do usuário e como mitigar esses riscos? Eu acho que o segredo todo está justamente numa modelagem bem detalhada e onde seja colocado ali, empenhado todo o tempo e esforço necessário para colocar tudo que a gente já tem mapeado hoje, justamente por a gente não saber o que pode vir pela frente, né? E o instrumento de reequilíbrio do contrato, ele serve justamente para isso, para o que a gente não está vendo agora, né? E o que a gente vê agora já é bastante coisa. Então, tudo isso tem que estar dentro do contrato, assim, indiscutivelmente, né? E é um contrato que toma um tempo para você modelar e colocar tudo isso para dentro do edital, e ainda vão ter as discussões, tem todas as contribuições da consulta pública que a ANTAQ está recebendo. A partir do momento que você publicar o edital, ainda vão ter diversos questionamentos, dúvidas, e o que é natural para um tema desse porte, né? E o principal é a gente gastar esforço e tempo agora, porque o canal não está parado, né? A dragagem hoje vem sendo muito bem conduzida pela autoridade portuária, sem nenhuma intercorrência. Os investimentos estão acontecendo com a derrocagem e com o aprofundamento para menos 16.
Então, não tem por que a gente falar de uma concessão imediata para que os investimentos aconteçam, porque eles já estão acontecendo, né? Talvez não no ritmo e velocidade que a gente gostaria, mas eles estão acontecendo, né? Hoje já é uma realidade. A gente vai ter o menos 16 aí nos próximos anos, isso sem dúvida nenhuma. E enquanto a gente está aprofundando o canal para 16 e mantendo a dragagem de manutenção operando como a autoridade portuária faz com excelência, é o tempo que a gente tem para modelar essa concessão, colocar todos os estudos, e aí eu digo estudos ambientais, técnicos, jurídicos, regulatórios, tarifários, assim, é uma multidisciplinaridade gigantesca, né? Cada vez que a gente se reúne para falar disso na autoridade portuária, a gente se reúne com um time gigante, porque não dá só para só o Matheus falar desse assunto, porque as disciplinas são diversas. Então, vale sim muito a gente investir o tempo e esforço agora, enquanto o canal está sendo aprofundado, fica todo mundo tranquilo, e no futuro a gente ter esse contrato com uma parceria público-privada, né? Ali a iniciativa pública e a iniciativa privada dando as mãos e juntando o melhor de cada mundo. É uma coisa que a gente defende muito para essa modelagem, né? Trazer toda a eficiência do privado, a agilidade do privado, mas manter a governança da gestão pública e manter a isonomia da gestão pública. E aí eu digo isonomia tanto na dragagem quanto na operação do canal em si, né? Hoje a gente não trata a isonomia como uma opção, é uma obrigatoriedade nossa. A gente não tem outra opção que não seja a isonomia. E assim como a diretoria de infraestrutura tem a isonomia para o quando e onde dragar, a diretoria de operações tem a isonomia da fila de navios e quem entra primeiro, quem sai primeiro, toda a operação. E essa governança não pode ser perdida, né? Então, a gente juntando essa melhor parte da administração pública, e aí, além da parte de governança, eu vou na parte técnica também. Hoje, as equipes técnicas é quem melhor conhece o canal de navegação, e essa expertise, essa inteligência de dentro da autoridade portuária não pode ser perdida em momento algum. Tem que ser um aliado com a iniciativa privada para trazer da iniciativa privada justamente o que está com mais dificuldades na iniciativa pública hoje, que é justamente a celeridade na execução dos investimentos. E se esses investimentos não estiverem devidamente incluídos e previstos com CAPEX e OPEX dentro do modelo, se perde todo o sentido de fazer a concessão. Então, assim, talvez para sumarizar nossa conversa aqui, algumas coisas que eu posso colocar como patente de conclusões, né? Revisão, né, dos investimentos que estão propostos, incluindo MOLE da margem direita mais esquerda, né? Tem um parênteses aqui rápido, mas não quero focar muito, mas existe um projeto, né, da Transbrasa de construção de um terminal de passageiros que justamente faz esse papel de MOLE. Obviamente é necessário prolongar um pouco mais essa intervenção, mas ele tem sinergia com tem uma sinergia, né, para fazer um rachilho aqui nos custos. Um outro ponto importante, além desses investimentos, a questão do que você trouxe, né, de aprofundamento de fato da engenharia pré-contrato, né? Investir 6 meses em aprofundar a modelagem do nível de assoreamento e apropriar melhor isso no modelo financeiro, né? No modelo de custo operacional, e o próprio nível de investimento dos moles, né? A gente tem um chute aqui uma estimativa, né? A gente fala que estimativa é chute de engenheiro, né? Hoje a gente pode dizer tranquilamente que pelos próximos 5 anos o Porto de Santos está tranquilo com relação à dragagem. A gente está em vias de assinar o contrato para menos 16, que é um contrato de 5 anos, que prevê os estudos ambientais e projetos, a fase de dragagem de aprofundamento e depois mais 2 anos de manutenção na cota menos 16. E hoje, para menos 15, a gente tem um contrato de manutenção ativo. Uhum. Então, os próximos 5 anos, o canal do Porto de Santos vai ser mantido na cota e vai ser aprofundado e mantido. Então, não tem pressa para que esses estudos sejam colocados na rua. É claro que eu não estou falando que tem que esperar 5 anos para publicar isso. Mas eu acho que urge os estudos, isso é fato. Conhecer mais, apropriar melhor o custo,
tomar melhores decisões pré-contrato, acho que talvez seja mandatório, eu acho que é a mensagem mais importante aqui. É isso aí. Sim, É isso e o aí. aprofundamento desses estudos não prejudica em nada a operação e dragagem Não. do canal do Porto. Né? Só melhora o esse é o documento. ponto principal. Muito pelo contrário, traz a eficiência que o Porto de Santos isso aí. merece. Né? Pessoal, eu estourei o primeiro, estourei o segundo, estourei o terceiro bloco. Bem, o editor vai me matar nessa edição. Quero agradecer, Matheus, mais uma vez estar aqui no programa. Cris, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez, que seja a primeira de várias para a gente discutir esse assunto que eu adoro discutir. Poderemos ficar aqui por mais algumas horas conversando sobre esse assunto, né? É tão agradável que a gente nem vê o tempo passar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, Tércio. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado, Cris. por ter Agradeço aceito o meu demais a convite. recepção. Muito bem. Após todos os meus estouros desse programa, espero você na semana que vem, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Até mais.